Su nombre es verdad, nació por amor, nos entrega paz y vive en ti, en tu corazón, y te hace feliz. Oh, Baba, nos enseña que el amor es lo único que hay verdadero en ti, y así vivir en paz, tú y la humanidad, toda la humanidad. Gracias, Señor. Todo va a cambiar, tú lo has dicho ya, el amor prosperará, así será. Prashanti Nilayam, pronto llegarás de la mano de Dios, y allí descubrirás la plena libertad que es fundirse en Él, ya lo verás. Gracias, oh Señor, por estar aquí y enseñarnos a vivir. Oh, Baba, Él nació por amor, ya nada hay que temer, Él está aquí, recuérdalo, está aquí, muy cerca de ti, en tu corazón, Él vive allí. Gracias, oh Señor, por estar aquí y enseñarnos a vivir. Oh, Bhagavan. El mantra Om por 3 veces y el Sai Gayatri también por 3 veces. Reconocemos a Satya Sai como una divindad suprema encarnada. Meditamos en este Dios de la verdad. Que Dios Todopoderoso nos guíe a la liberación. Saishwaraya Vidmahe. Ahí terminando, Sergio, paso a Leonardo. Tanna Sarva Prachodayate. Ok, sí. Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Om Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Om
Shanti, Shanti, Shanti. Oh Señor, toma mi amor y déjalo fluir en plenitud de devoción a ti. Oh Señor, toma mis manos y deja que trabajen incesantemente para ti. Oh Señor, toma mi alma y deja que se fusione en una contigo. Oh Señor, toma mi mente y mis pensamientos y deja que estén en sintonía contigo. Oh Señor, toma mi todo y déjame ser un instrumento para trabajar. Jai Sairam. Om Shri Sairam. Ofrezco mis humildes reverencias a los divinos pies de loto de nuestro amado Señor, Bhagavan Shri Sai Baba. Sean todos muy bienvenidos a otro satsang en este ciclo de conferencias que estamos haciendo todos los sábados, divinas experiencias con Shri Sathya Sai. Hoy, con mucha alegría, tenemos el honor de recibir nuestra querida hermana Inés Cabral de Brasil, quien compartirá con nosotros sus experiencias con Sathya Sai. Laura Bocco hará la traducción al español hoy. Al final de la charla de Inés tendremos un momento para preguntas y respuestas. Y a los que quieran hacer alguna pregunta, por favor, pueden enviarla por el chat. Inés Cabral, miembro activo de la Organización Internacional Shri Sathya Sai de Brasil desde 1998, habiendo ocupado varios cargos: presidente del Centro Sai de Fortaleza, coordinadora de la región Nordeste 3, con 4 estados, Ceará, Piauí, Maranhão y Pará, coordinadora nacional de servicio de 2007 a 2011. Miembro del Instituto Shri Sathya Sai de Educación de Brasil desde 2002, donde se desempeñó como coordinadora del núcleo de Fortaleza de 2002 a 2009. Desde 2011 es miembro de la Junta Directiva del Instituto como coordinadora nacional de los núcleos del Instituto. Ponente nacional e internacional en congresos y foros de educación Shri Sathya Sai en valores humanos y en la Organización Internacional Shri Sathya Sai. Facilitadora de cursos básicos del programa Shri Sathya Sai de Educación y Valores Humanos desde 2002, habiendo participado en la formación de más de 900 profesores de escuelas públicas y privadas y otros profesionales liberales en la capital Fortaleza, en municipios en el interior del Ceará y también otros estados de Brasil. Querida Inés, estamos muy contentos, muy felices que esté acá con nosotros para compartir sus experiencias. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Por favor, adelante, Sairam. Om Shri Sairam. Muchísimas gracias por la oportunidad y yo deseo ahora ofrecer mis palabras a nuestro amado Swamiji, que está aquí en mi frente, acá y por todos los lados. Muy feliz de poder compartir mis experiencias com Sathya Sai. Pode falar em português se quiser, Inês. Então, como ela falou em espanhol, vou traduzir ao português. Então, estou muito feliz de estar aqui, compartilhando as minhas experiências com Sathya Sai, né, que está na minha frente, atrás de mim, por todos os anos. Desculpa. Imagina, pode prosseguir. Sim. Muito bem. Então, eu gostaria de começar contando como foi assim, o que eu chamo o grande chamado de Sathya Sai Baba, que eu recebi no dia 27 de agosto de 1998. Entonces me gustaría empezar hablando de lo que yo llamo del gran llamado de Sri Sathya Sai, que ocurrió el 27 de agosto de 1998. Eu sempre, assim, desde jovem, fui muito interessada por esses assuntos, assim, misteriosos, fantásticos, né? Como a ufologia, extraterrestres, astrologia, quirologia, enfim. Sempre tive muito interesse por esses fenômenos. E o que aconteceu?
que em 1990, bom, Paulinha. Desde muy joven, entonces, siempre me interesé por todos estos temas misteriosos, fantásticos, brufología, astrología y muchas otras cosas. Aham. Sim, e então, em maio de 1988, uma grande amiga, que foi colega de infância, ela me pediu para ajudá-la a trazer à Fortaleza um senhor que morava em Manaus e que fazia curas com extraterrestres. Y entonces en mayo del 1998, una amiga y colega de infancia me pidió ayuda para traer aquí a Fortaleza a un señor que venía de Manaus y que hacía una especie de cura a través de extraterrestres. Uhum. Eu disse que sim, que poderia ajudá-la, e então preparamos toda a programação. Ele esteve aqui por uma semana e, na ocasião, nos contou que tinha acabado de chegar, tinha ido a Brachante com o grupo da fundação, que ele era o dirigente, e no mês de janeiro tinha passado 2 semanas lá em Brachante. Y entonces yo le dije que sí, la estuve ayudando y este señor estuvo una semana y en medio de todo eso nos contó que había estado en Prashanti con gente de la fundación y en enero del año anterior. Uhum. Contou assim histórias muito lindas sobre a experiência dele lá e nos deixou umas folhas com cânticos, porque ele tinha festejado o aniversário de Swami no ano anterior, e nessa, digamos, dessas folhas tinha inclusive o mantra Gayatri, era o primeiro mantra que aparecia lá. Y entonces este señor nos contó experiencias hermosas que había tenido en Prashanti y también trajo algunas hojas con cantos devocionales porque él había estado para el cumpleaños de Swami del año anterior. Y entonces en estas hojas, aparte de los cantos, lo primero que aparecía era el Gayatri Mantra. Eu não sabia cantar o mantra Gayatri, mas eu entoava assim, na minha cabeça, não é? Então, ficava entoando, e quando foi no mês de julho, esse senhor ligou novamente dizendo que poderia voltar a Fortaleza no mês de agosto e que iria trazer com ele um devoto de Sai Baba chamado Wellington, e que gostaria muito que ele desse uma palestra sobre Sai Baba na semana em que ele vinha. Y entonces este señor en julio nos llamó nuevamente, dijo que estaría disponible para volver a Fortaleza el mes de agosto, mediados de agosto, y que le gustaría mucho llevar a un devoto de Satya Sai Baba que se llamaba Wellington, y le gustaría que él pudiera dar una charla sobre Sai Baba durante esta semana de encuentros. Bom, nós ficamos muito felizes com a outra oportunidade, não é? E preparamos toda a programação, incluindo justamente na quinta-feira, dia 27 de agosto, seria a palestra do Wellington. Os outros dias seriam dedicados a essas curas. E uma senhora que tinha recebido uma cura no mês de maio, inclusive foi quem providenciou um auditório muito bom para as reuniões, o auditório do Colégio Militar de Fortaleza. Entonces, así se hizo. Entonces Wellington daría la charla el 27 de agosto, que era un jueves, en el medio de la semana de programaciones, y los otros días serían destinados a esta programación que tenía que ver con cura. E incluso una señora que había sido curada a través de otras sesiones fue la que nos organizó un lugar, un auditorio, en que todo este evento pudiera ocurrir, que era el auditorio del Colegio Militar aí de Fortaleza. Então, nessa quinta-feira, dia 27 de agosto, quando eu cheguei no auditório, o Wellington estava conversando com umas senhoras que eu não conhecia, e essas senhoras estavam justamente organizando o palco, colocaram a cadeira, sobre a cadeira colocaram um chale muito bonito, indiano. Eu achei aquilo estranho, mas tudo bem, né? E
muito depois vim a saber que elas eram membros da organização Satya Sai do Brasil. Entonces, el 27 de agosto nos reunimos y yo vine para ver a Wellington, y entonces estaban preparando antes de la charla el escenario y había algunas señoras que estaban arreglando todo. Y pusieron una silla y pusieron un chal indiano y me pareció todo muy raro, pero bueno, estaba mirando. Y después me enteré que estas señoras eran de la organización SAI. Bom, então o Wellington deu a sua palestra e falou muito da sua experiência com Sai Baba, e no final ele disse: agora eu vou passar um vídeo chamado Para a Glória del Amor Universal, do nosso irmão Atílio Spinelli. Y entonces él dio su charla contando sus experiencias con Sai Baba, y al final dijo, bueno, ahora les voy a pasar un video que se llama Para la Gloria del Amor Universal, de nuestro querido hermano Atílio Spinelli. E o que aconteceu foi que quando esse vídeo começou, apareceu o Om, depois apareceram os olhos de Sai Baba na tela e ele caminhando. Naquele momento eu senti assim como um golpe no coração, e então eu comecei a chorar copiosamente. E dentro de mim eu dizia: finalmente eu encontrei o meu pai. Entonces cuando empezó este video, empezó con un Om y después los ojos de Swami y después Swami caminando, y cuando vi esto me dio una especie de un golpe al corazón y empecé a llorar sin parar y pensaba: finalmente he encontrado a mi padre. Foi realmente uma emoção muito grande, porque depois eu me lembrei que eu perdi meu pai quando eu era muito pequena. Ele morreu, eu tinha 2 anos e 10 meses. E minha mãe contava que nós somos 3 irmãs, eu era a mais velha, e a minha mãe costumava contar que eu fui aquela que sofri mais com a perda, a morte do meu pai. Y lo que recordé después es que yo había perdido a mi padre cuando era muy pequeña, tenía 2 años y 10 meses, y éramos 3 hermanas, yo era la mayor, y mi madre siempre decía que yo había sido la que más había sufrido con la pérdida de mi padre. Ela dizia que todos os dias, naquele horário que o papai voltava para casa, do seu trabalho, que eu corria para a porta e ficava lá esperando, e ele não chegava. E então eu perguntava para onde ele foi. Ela disse: ele foi para o céu. E eu perguntava: eu não posso ir para lá, né? Eu não posso ir para lá para encontrá-lo. Ela dizia: não. Y entonces mi madre cuenta que cuando mi padre falleció, todos los días a la hora que él solía volver del trabajo, yo corría a la puerta para esperarlo. Y claro, él no llegaba, y yo preguntaba: ¿y a dónde se ha ido? Y mi madre me decía: pues al cielo. ¿Y no puedo yo también con él? Y mi madre me contestaba que no. E graças a Swami, eu pude ir ao cielo, porque eu pude ir a Prashanti, a sua presença divina. Y gracias a Swami yo sí he podido ir al cielo, porque he podido ir a Prashanti para su presencia divina. Entonces, después desse grande llamado, eu pedi a esse senhor, né, que traz ela vídeo, naquela época era um DVD, eu pedi que ele me emprestasse esse vídeo, me emprestasse o vídeo, porque eu queria copiar e queria ver mais vezes. E ele concordou e me deu.
né? Então, vai, Laurinha. En la época yo le pedí a este señor que dio la charla que si me podía prestar este video, así le hacía una copia porque quería verlo más veces, y él me lo prestó. E então, ele saiu no sábado, e no domingo de manhã eu passei a manhã toda escutando o vídeo, copiando todo o texto em espanhol e fazendo a tradução para o português. E em seguida, à tarde, eu digitei todo o texto que eram mensagens de Swami, trechos de discursos dele sobre o amor. Y entonces al día siguiente me lo pasé toda la mañana escuchando el video, escuchando en castellano, traduciéndolo en portugués, y pasé toda la tarde escribiendo todo el texto, porque eran todos trechos de citas de Swami y el mensaje de Swami. Entonces pasé todo el día trabajando en eso. E porque eu disse, como eu fui chamada por Swami através de um vídeo, então eu tenho que compartilhar isso com todos os meus amigos de todos os grupos que eu fazia parte. Y yo pensaba, como yo había sido tocada de esta manera por causa de un video, de alguna forma yo tenía que transmitir y compartir esto con todos mis amigos y los conocidos en los grupos en que estaba. Então comecei a fazer isso. Comecei a chamar amigos dos grupos de ufologia, de xamanismo, da grande fraternidade branca, da astrologia. Comecei a chamá-los a ir para minha casa. Todo sábado e domingo à tarde era sagrado. Eu mostrava os vídeos, né? Esse vídeo para a glória do amor universal, que eu traduzi, copiava, tirava xerox e distribuía com todo mundo que ia lá em casa, no meu apartamento. Y así fue que todos los grupos que yo participaba, de ufología, de chamanismo, de la gran fraternidad blanca, de astrología, de todo lo que era, o sea, empecé a invitarlos a todos, y los sábados y domingos a la tarde siempre, entonces pasaba el video, compartía los textos, hacía fotocopias y repartía todo esto, incluso el video para la gloria de Deus. De repente chegaram outros vídeos até mim, muito interessante, Lilas de Sai. Y de repente fueron llegando muchos otros videos hasta mí, realmente como Lilas de Sai. Bom, então um belo dia, no mês de setembro, eu acho que já era o final de setembro, eu recebi um telefonema do Willington perguntando: Inês, como é que você vai? O que é que você tem feito? E eu contei, eu disse, você não sabe, aquele vídeo eu traduzi, chamo os meus amigos aqui em casa, todo sábado e domingo tem reunião e tal. Aí ele me perguntou, e o pessoal da organização está sabendo disso? E eu, que pessoal da organização? Eu não sabia que tinha organização, eu não sabia de nada. Disse, e que pessoal da organização? Ele disse, a Marita, aquelas senhoras que estavam lá no auditório do Colégio Militar. Eu digo, não tive mais nenhum contato com elas, né? Y bueno, y entonces por el mes de septiembre me llama una vez Willington por teléfono, y entonces le dijo, María Inés, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué has andado haciendo? Y yo le conté, no estás sabiendo. Entonces le conté que había encuentros en mi casa todos los sábados y domingos, que aquel video había sido reproducido y compartido con todos y demás. Y entonces él me preguntó, pero la gente de la organización sabe de eso. Y yo pregunté, pero ¿qué organización? O sea, no sabía ni siquiera que había una organización. Las señoras que estuvieron en el escenario arreglando, Marita y otros. Digo, no, realmente não sabia de nada disso. E então o que sucedeu foi que poucos dias depois me telefonou a Marita e me perguntou. E eu contei novamente e ela disse, Inês, por favor, será que nós poderíamos assistir a uma de suas reuniões? Aí eu disse, claro, no próximo sábado, eu fazia mais ou menos 5:30 da tarde, no próximo sábado pode vir, você é muito bem-vinda, vocês são todos muito bem-vindos. Y entonces, unos días después, Marita me llamó y me preguntó sobre todo esto, y yo de nuevo le conté y le
entendí, le repetí toda la historia. Y entonces ella preguntó, ¿será que nosotros podríamos participar de alguno de estos encuentros que haces con tus amigos? Y digo, claro, por supuesto, el próximo sábado a la tarde, a las 5:30, pueden venir, são sempre bem-vindas, está aberto para vocês. Então, elas vieram, gostaram muito, né, ela e a Lourdes, e no final eu sempre servia suco, refrigerante, com salgadinhos e tal. Então, depois ela me chamou do lado e disse, Inês, em reuniões de Sai Baba, nós não podemos servir nada que tenha carne, né? E eu servia, eu não sabia, eu servia uns pasteizinhos de carne, né? E outras. Aí eu disse, muito bem, pois não vou mais servir nada com carne. Y así fue, entonces Marita y la otra señora, Lourdes, se fueron el sábado y después, en la época yo también ofrecía al final de reunión siempre jugos, gaseosas, algunas comidas y entonces al final ellas me dijeron, mira Inés, en todas las reuniones SAI, nosotros no podemos servir nada que tenga carne. Y yo digo, yo no sabía, porque entre las comidas sí había cosas que tenían carne y demás. Entonces digo, no hay problema, desde hoy no voy a hacer más eso. Então, elas vieram novamente no dia seguinte, eu acho que no domingo, né? Ou na semana seguinte, não me recordo mais. E ela, de repente, ela me fez um convite. Ela disse, Inês, por favor, o grupo de Sai Baba aqui de Fortaleza está sem local para se reunir. Será que nós poderíamos fazer uma reunião aqui no seu apartamento, aos domingos à tarde? Eu fiquei tão emocionada, assim, foi uma surpresa. Eu disse, meu Deus, quanta honra. Eu disse, é claro, a casa está à disposição, né, para essas reuniões. Então, ali, nesse meu apartamento, né, que depois eu vendi, começamos a ter reuniões todos os domingos, mais ou menos às 5:30 da tarde, né? Nós tínhamos a reunião de cânticos devocionais. A Marita trazia o violão, cantava, e eu, de repente, fui lembrar do meu violão também. Y bueno, y entonces ellas volvieron al día siguiente, creo que el domingo, y me preguntaron, mira, el grupo SAI de aquí de la ciudad está con dificultades de encontrar un lugar para reunirse. ¿Será que podríamos reunirnos aquí en tu casa todos los domingos? Y entonces yo me emocioné muchísimo con este pedido y dije, claro, por supuesto, será un honor tenerlos aquí. Y entonces, a partir de entonces empezamos a tener reuniones todos los domingos a las 5:30 de la tarde, con reunión de cantos, y ella traía la guitarra, ella también recordé un poco mi guitarra, no en esta casa, sino en un departamento que yo tenía antes. E essa foi a primeira vez, digamos, que Swami, as reuniões devocionais para Swami foram na minha casa, na minha não, na casa dele. Foi a primeira vez, porque depois disso ainda teve mais outras vezes que ele voltou a morar em minha casa, como agora ele está aqui. Entonces esa fue la primera vez que Swami pasó a estar en mi casa, o en fin, en la casa de él, porque después muchas veces ocurrió que acabaron volviendo para mi departamento para hacer las reuniones. E nesse ano, o meu aniversário é em 29 de outubro. E quando chegou o meu aniversário, eu disse, eu não vou fazer festa para mim. O meu aniversário vai ser uma festa para Baba. Então, convidei todos os meus amigos, esses dos diversos grupos, e no salão de festas do meu prédio, coloquei retroprojetor para projetar mais 2 vídeos, um deles que não era muito conhecido. Levei aquele texto do vídeo para a glória do amor universal. A minha mãe fez um jogral em que várias pessoas devotas de Sai, também minha irmã e outros amigos, falavam um pouco
daquele texto, né, do vídeo Para a Glória do Amor Universal. E foi uma festa muito linda. Eu acho que vieron así unas 100 personas, ¿vio? Y entonces resulta que mi cumpleaños es el 29 de octubre y en ese año entonces decidí que en vez de hacer una fiesta para mí, haría una fiesta para Saibaba. Entonces organicé en el salón social ahí de mi edificio y conseguí un proyector y proyectamos 2 videos de Swami, y mi madre organizó una serie de lecturas donde íbamos agarramos el texto de Para la Gloria del Amor de Dios, y fuimos leyendo pedazos de eso, y creo que fue realmente una fiesta muy hermosa y concurrieron como 100 personas. Então, em maio do ano seguinte, foi alugada uma casa. O Willington veio a Fortaleza para ver se estava tudo ok, alugar a casa para poder transformar o grupo num centro SAI, né? E então a Marita, que era a coordenadora regional, ela chegou para mim e disse, sim, logo depois ela disse, Inês, você vai ser a coordenadora do grupo SAI. Eu disse, eu? Mas agora que eu cheguei, ela disse, não, mas você vai ser a coordenadora, né? Y bueno, en mayo siguiente, entonces se organizó para alquilar una casa para poder seguir haciendo las reuniones, y Willington vino también para tratar de eso. Y entonces cuando se pasó a esta casa, Marita, que es la coordinadora regional, vino y me dijo, Inés, vos vas a ser la coordinadora del grupo SAI, que ahora se transformaría en un centro. Digo, pero yo acabo de entrar. No, sí, tú vas a ser la coordinadora del centro SAI. E depois, quando foi em outubro, ela disse, olha, o Centro SAI de Fortaleza vai ser inaugurado no dia do seu aniversário, 29 de outubro. Eu fiquei muito emocionada. Aí depois veio a ideia na minha cabeça. Eu disse, no meu aniversário do ano passado, eu ofereci a festa para Saibaba. E agora ele está oferecendo essa festa para mí, ¿eh? Vamos a ver. Y entonces Marita me dijo que la inauguración del Centro SAI, del nuevo Centro SAI, se daría justamente en la fecha de mi cumpleaños, el 28 de octubre. Y entonces yo me sentí muy feliz y de repente me di cuenta, el año pasado, en mi cumpleaños, yo le ofrecí una fiesta a Swami. Y ahora es él el que me ofrece una fiesta para mí en mi cumpleaños. Pero agora eu vou contar uma experiência. A primeira vez que eu fui a Prachante, meu Deus, são tantas experiências. A primeira vez em Prachante, quando em 99, no mesmo ano, né, depois que começaram as reuniões nesse meu apartamento, no mês de novembro, a Marita chegou e disse, Inês, o senhor Daniel Cassação, de Belém do Pará, está organizando um grupo para ir a Prachante. Você não gostaria de ir? Eu disse, sim, é claro. Bom, então, nesse caso, você vai ser a coordenadora do grupo das pessoas aqui de Fortaleza que vão para Prachante. Eu disse, eu? Mas eu entrei agora. Eu sempre dizia, eu entrei agora. Não, você que vai ser a coordenadora. E então, assim, organizamos tudo e chegamos justamente em Bangalore, em Whitefield, no dia do Shankranti, né? Um dia muito especial. Mas Swami estava em outra parte, em Prachante, né? Mas nós fomos primeiro a Whitefield. Bueno, y entonces hay tantas experiencias para contar, pero voy a hablar de mi primera ida a Prashanti, entonces en el 99, en noviembre. Y bueno, un día Marita vino a conversar conmigo, me dijo que Daniel Cansasound de Belém do Pará y estaba organizando un viaje para ir a Prashanti, si me interesaba ir. Y yo digo, sí, me encantaría. Y entonces ella dijo, bueno, entonces vos vas a ser la coordinadora del grupo del viaje. Y de nuevo yo, pero si recién entré, o sea, siempre tenía esa sensación, recién había entrado y que todavía no sabía lo suficiente. Pero dijo, sí, vas a ser esa coordinadora del viaje.
Y entonces nosotros fuimos para Bangalore, a Whitefield, en la época de Shankranti, y Swami estaba en Puttaparthi, pero nosotros primero fuimos hasta Whitefield. Nessa época eu estava com problema de saúde, assim, sério, era uma dor muito grande no final da coluna, e eu não conseguia ficar sentada quando eu fazia qualquer viagem longa, ou de carro, ou de ônibus, ou de avião. Se tinha que ficar sentada muitas horas, era uma dor muito, muito forte no final da coluna, parecia assim uma faca, né, sendo enfiada assim no cóccix. Y en esta época del viaje yo estaba con un problema con mucho dolor en la base de la columna, y entonces cuando tenía que quedarme muchas horas sentadas, fuera en el auto, avión o en cualquier tipo de viaje, sentí un dolor muy fuerte, como si fuera una cuchillada en la base de la columna. Mas eu disse, eu digo, meu Deus, são muitas horas de avião, que nós fomos via, eu acho que Frankfurt, não me lembro, muitas horas de avião. Mas eu disse, eu não quero nem saber, eu vou assim mesmo. E eu sabia também que lá no Mandi a gente ficava sentada horas e horas, né, na cadeira. Então, mas eu resolvi, eu digo, eu vou, não quero saber. Então, lá nos primeiros dias, comecei com uma dor muito forte, aí fui na clínica do Dr. Al e comecei a fazer umas massagens. Ele passou para fazer 14 massagens. Y entonces yo pensé en eso, yo sabía que iban a ser muchas horas de viaje y no sabía cómo iba a ser, y también sabía que en Prayanti tenemos que pasar mucho tiempo sentados. Entonces dije, bueno, la verdad no me importa, voy a ir igual y no importa lo que pase, voy a ir igual. Y de hecho, en los primeros días de Prayanti empecé a sentir mucho dolor y acabé yendo hasta el Dr. Rao, que me hizo sesiones de masajes. Depois da terceira massagem, eu estava no Mandi, sentada, justamente com essa amiga, aquela da viagem, aquela do encontro com o senhor que fazia a cura, e a Marita e a Lúcia. Eu estava com algumas amigas e a dor estava insuportável. Então, eu fechei os olhos e pensei, Swami, como é que eu vou aguentar 21 dias aqui com essa dor terrível? Quando eu pensei isso, imediatamente a dor sumiu. A dor sumiu e eu fiquei surpresa. Eu fazia assim, na cadeirinha, procurando a dor, olhava para trás, olhava assim, procurando a dor, e de repente veio uma voz na minha cabeça. E eu nunca fui dada até esses fenômenos, né? Uma voz na minha cabeça disse assim, não é para contar para ninguém. E eu olhei para minha amiga e eu disse, olhe, acabei de receber uma graça, mas não posso contar para ninguém. Aí ela disse, pois então não conte. Aí eu fiquei calada o resto da viagem, uns 21 dias. Y bueno, un día estaba en el mandir con una amiga, con Marita, con Lourdes y otras personas, y sentía muchísimo dolor. Y entonces me puse a pensar y hablé internamente y digo, Swami, ¿cómo voy a hacer para estar con este dolor los 21 días del viaje? Y al instante en que dije esto, el dolor simplemente desapareció. Y me sorprendió. Y entonces me pero había una voz que me dijo, no es para que le cuentes a nadie. Y entonces me di vuelta a mi amiga y le digo, he recibido una gracia, pero no se la puedo contar a nadie. Y entonces ella me dijo, pues bueno, entonces no le cuento. Y así que así no le conté a nadie y estuve bien quietita esos días del viaje. E o que aconteceu foi que na volta da viagem, nós tínhamos marcado um encontro com as devotas que tinham ficado em Fortaleza para relatar nossas experiências. E eu me lembro que eu vesti um punjabi
ia sair de casa e muito triste. Eu digo, puxa, não vou poder contar a grande cura que eu recebi de Swami, que pena. Só que quando eu entrei no meu carro e fui descendo a rampa do meu edifício, novamente a voz na minha cabeça disse, agora você já pode contar. E eu fiquei muito feliz porque eu pude compartilhar essa grande graça de Swami. Y entonces cuando nosotros volvimos, quedamos en hacer un relato, un encuentro para hacer un relato de nuestras experiencias, y me estaba preparando el día, me puse un punjab, y cuando estaba saliendo de casa pensé, qué lástima, no voy a poder compartir esta experiencia que he tenido. Y cuando estaba bajando en el auto, en la rampa del edificio, rumbo al centro SAI, de nuevo escuché esta voz que me decía, ahora sí puedes compartir tu experiencia. Y entonces me puse muy contenta porque pude realmente compartir con todos la gracia que había recibido. Bom, e essa decisão que eu tomei de ir foi muito porque logo que eu conheci Swami, a frase dele que mais me impactou foi, por que temer se eu estou aqui? O Abhaya Mudra, né? Por que temer se eu estou aqui? E quando nós fomos a Prashanti pela primeira vez, e fomos passear ali na avenida, onde tem aqueles postes, né, com as mensagens dele em várias línguas, pois a única mensagem que estava em português era justamente essa, por que temer se eu estou aqui? Y entonces el motivo por el cual yo había decidido a ir a Prashanti era porque de todos los mensajes de Swami, el que más me había tocado era el Why fear when I'm here? ¿Por qué temer si estoy aquí? Y con su Abhaya Mudra, ¿cierto? Con la expresión. Y cuando estuve en Prashanti, en las calles ahí de Prashanti, en los postes que están las citas, frases de Swami, la única que estaba en portugués era justamente porque temer si estoy aquí. Uhum. Bom, então, pelo tempo eu vou saltar um pouco os anos. Em 2000 nós voltamos e tivemos a grande graça de ver Swami materializar o Lingam em 2000, em 2002 também, em 2002 não, em 2000, em 2004, em 2006 ou em 2008, mas agora, por causa do tempo, eu gostaria muito de contar a experiência que para mim foi muito divina, e inclusive porque estamos perto do Grupo Rima, e foi justamente a servir aos queridos irmãos do Brasil por ocasião da apresentação dos brasileiros a Swami no Grupo Rima de 2009. Bueno, entonces en el año del 2000 tuve la gracia de ver a Swami materializando en Lingam. Y bueno, hubo viajes en 2002, 2004, 2006, 2008, pero por el tiempo voy a pasarlo. Y quisiera concentrarme en Guru Purnima, donde tuve la oportunidad de poder servir a nuestros hermanos de Brasil por ocasión de la presentación en 2009 en Guru Purnima en Prashanti. Pois nessa ocasião, quando a Ada e o Serginho tiveram essa ideia, né, da apresentação do Brasil, eu estava como coordenadora nacional de serviço. Então a Ada entrou em contato comigo e pediu para nós elaborarmos um cartaz convite para todos os brasileiros. E no grupo de devotos do Ceará, o grupo de devotos do Ceará realmente foi muito atuante, porque tinha a neta de uma devota, de uma das, digamos, a Teresa Neumann, uma das iniciadoras do movimento Satya Sai aqui no Ceará. E ela então criou um cartaz muito lindo, que eu tenho aqui, mas Kishore também tem aí. Y entonces Ada y Sergio estaban organizando y movilizando esta presentación de Brasil. En la época yo era coordinadora nacional de servicio, y entonces Ada me pidió ayuda para que elaboráramos una pancarta, un cartel
como invitación a los brasileños para participar. Y entonces los devotos de Ceará participaron mucho en esta acción, e inclusive esto ha sido de la nieta de una devota de una de las iniciadoras del grupo SAI de Ceará. Outra também ficamos encarregadas de fazer a faixa distintiva do Brasil, né? Y también estuvimos encargadas de hacer esta faja con la bandera de Brasil para la presentación. No ano de 2008, nós tínhamos, uma das devotas do Centro SAI de Fortaleza tinha criado essa faixa com as cores do Brasil, com o nome de Brasil e tal. No ano como nós fomos em 2008. Cuando fuimos a Prashanti en 2008, una devota había creado esta faja de identificación con los colores de Brasil y la bandera de Brasil. Só que em 2008, quando nós estávamos em Prashanti, o Serginho nos convidou para assistir uma palestra de um devoto indiano, que ele costumava ser, digamos, como o mestre de obras de várias construções lá de Swami. Eu acho que o Sergio se lembra dele aí. Entonces, cuando estuvimos aquel año en Prashanti, Sergio nos invitó para ver la charla de un señor hindú que era el responsable por varias construcciones que ocurrían ahí en la India de Swami. E esse senhor contou uma história muito linda, porque quando Swami disse que o teto do mandir seria feito com placas verdes, um verde escuro e uma mandala dourada no centro. Quem já foi lá deve se lembrar, não é? Y entonces este señor contó cosas muy hermosas y nos dijo que que Swami había dicho que el techo del mandir debía ser hecho con placas verde oscuras y con una mandala dorada. Entonces los que han estado allá pueden ver. E ele nos contou que ele ficava se perguntando, meu Deus, Swami, tudo dele tem cores muito claras. É aquele rosa bebê, o marfim, o azul claro, o azul celeste. Por que razão ele está colocando aqui no teto esse verde escuro? Ele ficava se perguntando isso, né? Y este señor entonces nos contó que se preguntaba, pero ¿por qué Swami ha puesto estos colores tan oscuros? O sea, normalmente Swami pide colores más suaves, como el rosa, el marfil, un azul bebé o un azul cielo. Y entonces no entendía por qué había pedido que se pusieran estos colores tan oscuros en el techo. E todo dia à noite Swami passava lá visitando a obra, né? E um dia Swami chegou para ele e disse assim: eu sei que você está se perguntando por que esse teto com esse verde escuro. Aí disse assim: você se lembra do que foi que eu lhe disse quando eu materializei para você esse anel com a pedra verde? Ele disse: claro, Swami, tudo que você diz fica gravado na nossa cabeça. Aliás, eu acho que é do nosso coração. Bom. Y entonces, todas las noches, Swami pasaba para verificar cómo estaba la obra, y en una de estas noches le dijo a este señor: yo sé que te estás preguntando por qué los colores del techo. Y dijo: ¿te acordás lo que yo dije un tiempo atrás cuando te materialicé este anillo con piedra verde? Y entonces él dijo: claro, Swami, todo lo que vos decís queda grabado en nuestra cabeza, yo diría en nuestro corazón. Então ele disse: claro, Swami, você disse que essa pedra verde ia me trazer muita saúde, paz, tranquilidade. Então Swami disse assim: olhe, por isso é que eu estou fazendo a placa verde, porque no futuro virão aqui me emociono muito. Estarão aqui nesse salão, no Cycle Hall, estarão milhares, milhões de pessoas que virão com muitos problemas físicos, emocionais, mentais, espirituais. E então, quando essas pessoas estiverem aqui, esperando o meu darshan, gotas de verde cairão sobre elas e já vão
trazendo a elas a paz, a cura, a tranquilidade. Y entonces este hombre respondió: Swami, claro Swami, me acuerdo cuando me diste el anillo, me dijiste que me traería salud, paz y tranquilidad. Y entonces Swami dijo: bueno, de la misma manera, algunos años en adelante, millones de personas vendrán hasta aquí buscando ayuda para su salud física, emocional, mental, espiritual. Y cuando estén aquí abajo esperando por mi darshan, recibirán gotas verdes que las ayudarán a curarse también. Uhum. Eu fiquei muito, muito emocionada. Eu digo, como o Swami cuida de todos nós, né? Fazer aquele teto verde para gotas de luz, ou gotas de verde caírem sobre nós. Então, quando ele terminou a palestra, eu disse: olha aí a nossa fita, né, distintiva. Ela tem um verde, né, que é a cor do Brasil, verde ou amarelo. Então ele disse: mas eu acho que vocês deviam fazer uma pequena mudança. Eu disse: o que é? Colocar no meio do verde tem a mandala dourada. Então vocês coloquem uma fita dourada em redor da faixa, né? Então, e assim nós fizemos. Colocamos em todas as faixas esse friso dourado ao redor de todas as faixas, né? Y entonces cuando lo escuché diciendo esto, yo me emocioné pensando en cómo Swami nos cuida a todos y cómo había pensado en esto de que del techo cayeran gotas de verde sobre todo, ¿no? Y entonces me acordé y le mostré al Señor: pero nosotros tenemos aquí esta faja y con el verde, ¿cierto? El color de Swami aquí. Y él dijo: esto está muy bien, pero yo si fuera ustedes haría un cambio. Y yo pregunté: ¿y cuál sería el cambio? Y digo: ustedes saben que, o sea, aparte del verde también está la mandala dorada. Entonces si yo fuera ustedes, en el otro lado, le pondría además del verde una faja dorada, que es lo que nosotros pusimos. Entonces en todas las tiras tenemos el verde y el dorado. Então, uma devota do Ceará que tinha uma loja de acertos e concertos foi quem fez todas as faixas para todo o Brasil, né? E além das faixas, como nós na apresentação íamos dizer Swami, we love you, nós fizemos também essas luvas verde e amarela, Swami, we love you. Y entonces una señora de Ceará que tenía una tienda que hacía costuras y todo tipo de servicios fue la que hizo todas las fajas que llevaron los brasileros en la presentación de Guru Purnima. Y aparte, como en la presentación íbamos a decir Swami, we love you, te amamos, entonces hicimos estos guantes también verde amarillos con el corazón para decir Swami, te amamos. Uhum. E além disso, aconteceu algo também muito, outras lilas de Swami. Quando nós estávamos no aeroporto de São Paulo para ir para Shanti, quando eu passei na loja, no Duty Free, estava à venda muitas bandeiras. Eu disse: eu vou comprar uma bandeira do Brasil. Veio aquele impulso, aí eu comprei uma bandeira bem grande, uma bandeira oficial do Brasil. Quando estava fazendo também minha mala, eu tinha comprado em Prashanti um sari verde e amarelo. Então eu digo, eu vou levar esse sari verde e amarelo, né? E em 2008 eu tinha comprado também um Ganeshinha lá em Rishikesh. Digo, vou levar esse Ganesha também. Então, quando chegamos em Prashanti, a Ada me chamou e disse assim, chamou a mim, Teresa Neumann, Neyara, Naradei, e disse: vocês do Ceará é que vão ficar encarregadas de montar o altar aqui do Conference Hall, que é onde aconteciam os ensaios. Então, nós já tínhamos tudo, a bandeira, o sari verde e amarelo, o Ganesha, tudo.
Y entonces, cuando estábamos en el aeropuerto en San Pablo para ir a Prashanti antes del viaje, en el duty free vi que estaban vendiendo muchas banderas y entonces me dio una corazonada de comprar una bandera de Brasil. Entonces compré una bandera para llevar. Y aparte, en el último viaje que había estado en India, había comprado un sari verde amarillo y tenía también un Ganesha que había comprado en Rishikesh. Y decidí llevar todo esto para el viaje. Y cuando llegamos a Prashanti, Ada entonces nos llamó a mí y a otras señoras ahí de Ceará y dijo, ustedes van a ser responsables por armar el altar que estará en el conference hall donde vamos a hacer los ensayos. Y entonces me reí y digo, bueno, ya está todo listo, ya trajimos todo lo que era necesario. Entonces esto también ha sido... Es verdad, es verdad. Y también, e outra coisa também que pediram ao Ceará para fazer, ao grupo do Ceará, um dia a cantina ficou à nossa disposição para fazer uma comida típica, o baião de dois. Então, nós levamos, a Tereza Neumann, e nós levamos malas cheias de feijão, porque ninguém sabia onde comprar na Índia, para preparar esse baião de dois. E, enquanto isso, as nossas queridas irmãs de Belém do Pará levaram malas cheias de castanha do Pará, né, que foi a prachada que foi distribuída pelo Brasil em Prachanda. Y entonces también quedó encargado Ceará de un día ocupar la cantina y preparar un plato típico de aquí que se llama baião de dois. Y entonces nosotros nos preparamos y llevamos valijas a Prashanti llenas de porotos negros, que se usa para hacer... ¿Es feijão preto que se usa? Não, é o feijão mulatinho. A gente chama feijão mulatinho. Bueno, es un tipo específico. Feijão mulatinho. Y después otras señoras de Belém do Pará llevaron también valijas llenas de castañas de Brasil, castañas do Pará, que son las castañas que fueron dadas como prachada el día de la presentación de Brasil. Mas durante esse Guru Purnima, além da grande emoção de cantar para Swami, para mim foi assim emocionante, porque um dia depois, no dia 8 de julho, já tinha passado o Guru Purnima e Swami não nos chamava, não chamava o Brasil. Nós éramos 300 brasileiros para cantar, né? Então, o Serginho teve a ideia de temos que pedir a Ganesha, que é o filho dele. Se a gente pedir a Ganesha, Ganesha fala com ele e ele logo autoriza a nossa apresentação. E assim nós fizemos uma fila e demos 18 voltas em redor do templo do Senhor Ganesha, lá na entrada de Prashanti. Y entonces me emocioné mucho con el Guru Purnima, pero pasaba que el Guru Purnima había sido el día 7, ya era el día 8 y todavía Swami no nos había invitado para la presentación, para que hiciéramos la presentación. Y éramos 300 brasileros que estaban allí para presentar. Y entonces a Sergio se le ocurrió decir, bueno, entonces nosotros tenemos que hablar con Ganesha, porque si Ganesha es de alguna forma su hijo, si le hablamos con él va a hablar con el padre y nos va a llamar seguro. Y entonces nos fuimos todos los brasileros en fila, en cola, para hacer las 18 vueltas alrededor del templo de Ganesha. E quando voltamos para o nosso bloco, o N7, dessas voltas, imediatamente, poucos minutos depois, o Serginho recebeu o telefonema do Chakravarti, avisando que Sai Baba tinha dito para ele, e o Brasil não vai se apresentar? Algo assim, né? Então, realmente, aquele puja para Ganesha fue fantástico. Y entonces nosotros estábamos llegando al N7, donde eran nuestros dormitorios, después de estas vueltas de Ganesha, y inmediatamente después, unos minutos después, Sergio recibió el llamado de Chakravarti diciendo que Swami había dicho, y Brasil no se va a presentar. Y entonces realmente este puja que hicimos a Ganesha tuvo su efecto. Fomos imediatamente. Então, toda essa experiência, eu até pedi ao Kishore
para mostrar algumas fotos do conference hall onde nós estávamos. Laurinha também estava lá nos ensaios, né? E são muitas experiências, mas o tempo já está terminando, né? Eu gostaria só de falar sobre essa presença dele na minha casa, né? Na minha casa não, na casa que é dele, né? A primeira vez, como eu disse, foi naquele apartamento, né? Quando nós saímos da casa, da Avenida do Imperador, fomos para outra casa de propriedade da mesma devota, que alugou a casa. Mas quando foi em junho, agosto, foi mês de agosto do ano de 2005, ela disse que iria precisar dessa casa, porque já todos os escritórios do esposo dela já tinham saído e que ela ia precisar da casa. Então, minha mãe, eu morava com a minha mãe nessa época e ela tinha falecido no mês de dezembro. E eu estava sozinha morando nessa casa, que tinha uma sala muito grande. Eu disse, eu propus, se vocês quiserem, o Centro SAI pode ir para a minha casa, para a casa da minha mãe, né? A sala está cheia de móveis, poltrona, sofá, mas eu vendo tudo para deixar o espaço livre para o Centro SAI que estava. Y así fue. Bueno, entonces, el tiempo apremia, pero sí me gustaría compartir algunas experiencias en relación a mi casa y casa del Swami, ¿cierto? Las veces que ha sido aquí. Y bueno, la primera vez fue, como les conté, en el departamento en que yo vivía. Y después de eso salimos de la casa que estaba en la Avenida Emperador para pasar a otra casa que era de la misma devota. Pero en agosto del 2005 ella nos dijo que lamentablemente iba a necesitar tener de vuelta esa casa porque las oficinas de su esposo habían sido todas usadas y iba a precisar el espacio. Y justamente en el año anterior mi madre había fallecido en diciembre y yo estaba sola en la casa. Y entonces les dije, si a ustedes les parece bien y quieren traer el centro hasta acá, mi living es amplio, tengo muchos muebles, sillones y demás, pero vendo todo y libero todo para que pueda ser la casa del Centro SAI una vez más. E assim foi feito, ficamos até 2011, quando terminou o inventário, e a casa da minha mãe foi vendida. E depois o Centro SAI foi para uma sala na loja de uma devota também, e ficou lá até o ano de 2016. Mas em 2016, com uma grande crise econômica que houve aqui no Brasil, ela decidiu fechar a loja, né? Eu já não estava na casa, já estava nesse apartamento, e eu digo, meu Deus, eu não posso deixar baba no meio da rua. E falei com os devotos, se vocês concordarem, o Centro SAI vai para o meu apartamento. O apartamento é pequeno, mas eu acho que é suficiente para todos nós. E assim foi feito. E assim Swami está aqui desde 2016. Desde junho de 2016. Entonces nos quedamos donde yo estaba en ese momento hasta el 2011, cuando se hizo el inventario de la casa y la casa donde yo estaba fue vendida. Después el Centro SAI pasó a un salón en la tienda de una devota hasta el 2016. Y en el 2016 hubo una crisis financiera económica bastante fuerte aquí en Brasil. Se tuvo que cerrar la tienda. Yo ya estaba en este departamento que estoy ahora y entonces pensé, bueno, no puedo dejar a Swami en la calle, ¿cierto? Entonces le ofrecí al grupo, si ellos querían, el departamento no era muy grande, pero podría albergarlo a todos. Y bueno, entonces desde el 2016, la casa de Swami y la mía están aquí. Bom, eu creio que o meu tempo já cerrou. Hermana, Tenho muitas experiências na área
de EVH, na área de EVH, mas eu preferi escolher assim, essas experiências, principalmente com o Guru Purnima, porque vamos comemorá-lo uma vez mais. Um Sairam. Querida Inés, tenemos algunas preguntas para hacerte. La Sí. primera es, desde tu experiencia de vida y tu disciplina espiritual, ¿qué te hace sentir más cerca de Dios y sentir más bienaventuranza? Primeiro, a repetição constante na minha mente do Om Sairam. É impressionante. Desde que eu conheci Swami, que eu aprendi o Om Sairam, que ele ficou na minha mente o tempo todo. Às vezes, durante o dia, há momentos que eu não me lembro, mas de repente ele volta novamente. É uma grande graça que eu recebi dele, o Om Sairam, e também aquela frase, por que temer se eu estou aqui? Essa é assim uma grande bênção na minha vida, porque eu sempre fui muito proativa e assim muito preocupada com antecedência, e quando eu começo a me preocupar, eu me lembro dele. Por que temer se eu estou aqui? Maravilloso. ¿Puedes compartir alguna experiencia? Perdón, se traduce. Sí, la pregunta fue entonces cuál práctica ella le traía bienaventuranza. Entonces dijo que principalmente la repetición del Om Sairam, y que desde que conoció a Baba y aprendió este mantra es algo que está siempre, es como una gracia que ha recibido, que está siempre en su mente y durante todo el tiempo. A veces durante el día puede olvidarlo un rato y enseguida vuelve, ¿no? Y la segunda cosa es la frase, ¿por qué temer si estoy aquí? Porque dice que ella es muy proactiva, muy preocupada, y muchas veces siente que está llevando mucho esta preocupación, y entonces se acuerda de Swami preguntando, ¿por qué temer si estoy aquí? Creo que eso le trae mucha tranquilidad. Otra pregunta, Inés, es si puedes compartir alguna experiencia en educación en valores humanos que te haya conmovido especialmente. Meu Deus, são tantas, de 2002 até agora, né? Em 2001 eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Dr. Jun Sai, num congresso de Educação em Valores Humanos, lá em Ribeirão Preto, em agosto de 2001. Foram 2 conferências que foram, assim, o grande chamado para o EVH. E quando voltei a Fortaleza, eu comprei, na ocasião, uns 14 manuais para distribuir para todo mundo, né? Felizmente, as devotas, porque até hoje o nosso núcleo é composto por mulheres, né? As devotas participaram de um evento no Rio de Janeiro, em janeiro, onde fizeram também um curso básico e voltaram entusiasmadas. E então resolvemos iniciar, em fevereiro de 2002, os estudos de EVH, e por um desses lilas de Swami incríveis, né, que para eu contar seria muito tempo, a primeira oficina do primeiro curso básico que nós demos foi exatamente no sábado, dia 23 de novembro de 2002. Quando nós marcamos essa data, a Maria Augusta e eu, não nos lembramos que 23 de novembro era o aniversário dele. Já estávamos, inclusive, preparando a festa, mas ele limpou aquilo da nossa mente. Viemos lembrar um dia depois. Foi algo incrível. Eu acho que ele quis mostrar que estava abençoando o nosso trabalho, que teve início justamente no dia do aniversário dele. Laurinha. Entonces, en 2001, fui a ver una charla de Jun Sai en un congreso de educación en valores humanos en Ribeirão Preto en agosto de 2001, y eso para mí fue el gran llamado para este tema. Y en esa ocasión compré 14 manuales de educación en valores humanos para poder distribuirlos, y después varias devotas mujeres, porque en su mayoría hemos sido mujeres aquí en el grupo, participaron en Río de Janeiro de un curso básico, se entusiasmaron muchísimo.
Y entonces organizamos en el 2002 estudios de educación en valores humanos, y el primer taller del primer curso básico que ofrecimos lo agendamos para un sábado 23 de noviembre del 2002. Pero la dila del Swami en este caso fue que cuando lo hicimos no nos acordamos que era su cumpleaños. Ya estábamos preparando su cumpleaños, planificando todo, pero es como que se nos borró completamente de la mente cuando agendamos la fecha y nos fuimos a acordar al día siguiente. Entonces entendimos que era como que Swami nos estaba bendiciendo en esta iniciativa que estábamos teniendo. Inés, la última pregunta que tenemos es: ¿cuál ha sido la enseñanza espiritual de Swami que te ha representado mayor reto para ponerla en práctica? ¿Qué ha sido más difícil poner en práctica en tu vida? Acredito que a mais difícil é a disciplina, assim, a disciplina diária. Quando se trata, digamos, dos cursos, né, realizar os cursos e tudo, tenho muita disciplina, mas no dia a dia eu sinto que esse D, porque são 5 Ds, né, os outros Ds são até, diria que vão bem, mas o D da disciplina não é lá muito bom. Mas eu gostaria de acrescentar mais uma frase dele, que para mim também foi importantíssima, que eu ouvi muito na educação em valores humanos. E por coincidência era a frase que tinha em português. Quando eu fui a Prachante, eu acho que foi para o congresso, era a única frase em português que tinha naqueles postes da avenida. A felicidade é a união com Deus. Essa, para mim, é assim. Por que temer se eu estou aqui? Fantástica. A felicidade é a união com Deus. Maravilloso. Vamos sair. Entonces, la tercera pregunta fue: de todas las enseñanzas del Swami, ¿cuál sería el desafío más grande que has tenido, lo más difícil de implementar? Y dijo que cree que la disciplina diaria, porque para hacer los cursos, desarrollar los talleres, y en ese trabajo sí siente que tiene disciplina, pero en el día a día, de los 5 Ds que Swami nos enseña, esta siente que sea la más difícil, la disciplina. Y ella quería agregar entonces una otra frase que es muy importante para ella, que es: la felicidad es la unión con Dios. Entonces, junto con la ¿por qué temer estoy aquí?, son las dos que le gustaría destacar. Bien, Inés, muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Sairam. Sairam. Muchísimas gracias a Swami e a todos. Sairam. Om Shri Sairam. Perdón, Inés, adelante. Feliz Guru Purnima. Sairam, ¿por qué temer si estoy aquí? Mi casa es tu casa, Swami. Repetir el Om Sairam me hace sentir más cerca de Dios. La felicidad es unión con Dios. Querida Inés, me gustaría agradecerte mucho por tu satsang, por compartir estas experiencias hermosas. Nos hicieron estar con Swami y vivir estos momentos con Swami. Muy lindo, muchas gracias. También me gustaría agradecer a nuestra querida hermana Laura por su excelente labor de traducción, a todo el equipo técnico que hace posible estos satsangs, que nos dan este divino alimento para poder recordar a Swami y practicar sus enseñanzas. A todos que están acompañando este ciclo de charlas, y especialmente a Swami por esta oportunidad de recordar de él, de sus enseñanzas, de vivir en su amor y de buscar esta unión, esta felicidad. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerdo que mañana a esta misma hora cantamos el mantra Sai Gayatri por 108 veces y todos están invitados. Los días 23 y 24 de julio tendremos la celebración del Guru Purnima a cargo de la Organización Internacional Shri Sathya Sai.
Habrá 2 sesiones para servir mejor a los países de todo el mundo debido a la diferencia horaria. Por favor, consulten el horario más adecuado para ustedes. En el próximo sábado, 24 de julio, nuestra invitada de honor será la querida hermana Elena Murillo, presidente del Consejo Nacional de la Organización Internacional Shri Sathya Sai de Nicaragua. Una vez más, doy las gracias a todos y los invito a cerrar este satsang orando para que todos los seres de todos los mundos sean felices. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. El amor vive dando y perdonando. El ego vive recibiendo y olvidando. Shri Sathya Sai Baba. Una feliz semana a todos. Jai Sai Ram. Jai Sai Ram.
సర్వజనుని హృదయమునందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు?
కలదు నా ఆత్మ కూడాను అది అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया
స్వరూపులారు. అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురో God bless the